Boa tarde, meu nome é Hélio, eu sou R5 do grupo de mão e microcirurgia. Fui solicitado aqui para dar uma aulinha rápida sobre lesão dos tendões flexores. A gente vai passar um pouquinho sobre anatomia, uma coisa bem básica de anatomia, falar tratamentos, os princípios básicos e depois no final passar um artigo também falando sobre como que está sendo lidado esse assunto atualmente, quais são as últimas tendências. Basicamente, a gente vai começar a anatomia do antebraço, porque a musculatura na mão é, é composta por músculos tanto intrínsecos quanto extrínsecos, né? E quando a gente fala de tendões, lesões de tendões flexores, a gente está falando principalmente da musculatura extrínseca. Então, a musculatura extrínseca basicamente começa no antebraço e se insere na mão. No antebraço a gente tem dois compartimentos, anterior e posterior. Principalmente agora a gente vai falar dessa parte anatômica para o pessoal que está começando agora a residência, tá? O compartimento anterior, ele é nosso foco hoje, não vou falar nem do posterior hoje, ele é dividido com o posterior pela membrana interóssea, pelo rádio e pela una. O compartimento anterior, ele tem subdivisões didáticas, é claro, né? E na camada superficial do compartimento anterior, a gente encontra 4 músculos, o planador redondo, o flexor radial do carpo, o palmar longo e o flexor ulnar. Daí, aprofundando um pouquinho mais, na camada média, encontramos só o flexor superficial dos dedos. E na camada mais profunda, são mais 4 músculos. O flexor longo do polegar, o profundo dos dedos, o planador quadrado. Desculpa, são 3 músculos, perdão. Lembrando que aqui, voltando um pouquinho, os únicos músculos que não são inervados pelo nervo mediano é o flexor ulnar do carpo, na camada superficial, e a porção do quarto e quinto flexor profundo dos dedos. Tá? Os demais são tudo inervação do mediano. Descendo um pouquinho mais para a distal, a gente encontra já a região do túnel do carpo. Qual que é a importância desse desenho, dessa plástica que eu trago para vocês? É muito importante para a gente entender as lesões flexores a anatomia topográfica dos tendões em cada região do membro superior. Então, aqui na região do túnel do carpo, a gente consegue ver que não estão todos os tendões juntos no mesmo nível. A gente consegue ver que os superficiais estão dispostos de 2 em 2. A gente usa uma regrinha assim, para tentar ajudar a decorar isso, que é a regrinha do Homem-Aranha, né? Os tendões superficiais, os flexores superficiais do terceiro e quarto dedo se encontram mais superficiais, sendo que do segundo e quinto dedo mais profundos. Eu não sei se a seta aparece para vocês, mas nessa região aqui a gente consegue ver essa disposição. O que leva a gente a entender em algumas lesões, porque o corte cortou o tendão superficial do terceiro e não cortou do quinto, por exemplo, porque o quinto está mais profundo. Na sequência também, outras estruturas que estão no túnel do carpo, o flexor longo do polegar, o profundo dos dedos e o mediano. Então, somando tudo aqui dentro do túnel do carpo, são 10 estruturas, tá? Aquela perguntinha de sempre que o pessoal pergunta o que tem no túnel do carpo. Passando o túnel do carpo, na sequência, a gente entra na zona 3, flexora. A gente vai falar das zonas um pouquinho mais para frente, mas basicamente o marco da zona 3 aqui é o começo da musculatura dos lombricais, tá? Então a gente está saindo a setinha mostrando aqui o final do túnel do carpo. Aqui começa a musculatura dos lombricais. Os lombricais são músculos que têm origem em tendões, né, que é o flexor profundo dos dedos, e se inserem também em tendões, se inserem no mecanismo extensor. Então são músculos que têm origem e inserção em tendões. Aqui o desenho representativo para mostrar mais ou menos essa origem e inserção, tá? Um pouquinho mais distal ainda, a gente vai entrar na zona 2 agora, que é a zona um pouco mais, a zona mais importante aí dessa aula. Na zona 2 ela começa na região da polia A1 e termina
na inserção do flexor superficial. Deixa eu mostrar um pouquinho na próxima imagem, está mais fácil. Tá? Essa imagem aqui é uma visão coronal da mão. Aqui no meio, a gente encontra, no meio da imagem, na falange proximal, a gente vê o quiasma, né? Tá marcado aqui no lado direito, que na verdade nada mais é que a divisão do flexor superficial em banda radial e ulnar para se inserir na falange média. E no meio dessa divisão vai passar o flexor profundo dos dedos e se inserir lá na falange distal. Então, é importante saber essa divisão, mais ou menos onde ela ocorre, porque a gente dessa maneira consegue entender por que algumas lesões pegam só o flexor profundo, algumas lesões pegam os dois tendões. Ou às vezes pegam parcialmente o flexor superficial. Por causa dessa divisão aqui bem bem na falange média para falange proximal. Vamos falar um pouquinho de polias também, que são estruturas importantes nesse reparo de lesões de flexores. A gente divide em 8 principais polias. Polias são estruturas de tecido conjuntivo que têm como função aí ajudar na biomecânica da flexão dos dedos. Então, a gente divide em polias anulares, que estão marcadas aí com a letra A primeiro, e as cruciformes. As anulares, elas são estruturas um pouquinho mais fortes, né? A função delas é manter os flexores junto ao osso e ajudar no trajeto dele na excursão. As cruciformes, elas são mais elásticas. Então, apesar de também ter a função de ajudar na biomecânica, elas não são tão fortes assim como as anulares. Lembrando que a polia 1 é uma estrutura importante na fisiopatologia do dedo em gatilho. É a polia acometida onde ocorre a inflamação. Primeiro na polia e depois, em sequência, a gente pode ver essa inflamação no tendão. Polias importantes também a polia A2 e A4. Muitas vezes os conceitos aí um pouco mais tradicionais de cirurgia de mão, e você ouve que não pode lesar a polia A2, não pode lesar a polia A4, porque são as essenciais. Realmente elas são bem importantes, mas o que a gente tem visto ultimamente é que não tem tanta importância a preservar elas como a gente pensava antes. Só para lembrar, a polia A1, 3 e 5, as polias ímpares, anulares, elas estão sobre as articulações. Então, a A1 está sobre a metacarpofalangiana, a 3 sobre a interfalangiana proximal e a A5 interfalangiana distal. Tá, agora a gente vai falar um pouquinho da anatomia na parte prática. Verdun e colegas, eles propuseram uma divisão regional, topográfica aí da anatomia da mão para ajudar a gente a entender, comunicar melhor a localização das lesões e também entender quais estruturas podem estar lesadas nesse tipo de lesão do mecanismo flexor. Então, a zona 1, vamos relembrar que a zona 1 ela está distal à inserção do flexor superficial dos dedos. A zona 2, ela começa proximal à polia A1 até a região da inserção do flexor dos dedos. A zona 3, a gente comentou aquela hora, é a zona de origem, a região dos lubricais. A zona 4 compreende o túnel do carpo. E a zona 5, a região proximal ao túnel do carpo. Então, a gente vai ver nesse esquema aqui, mais uma vez, a zona 1 superficial, mais distal, ela se localiza depois da inserção do superficial dos dedos na falange média. A zona 2, ela começa na polia A1 até a inserção do flexor superficial dos dedos. A zona 3 é a região dos lumbricais. A 4 compreende o túnel do carpo e a 5 é proximal. Qual que é a importância disso, né? Cada zona tem uma disposição diferente da topografia dos tendões e tem estruturas que as outras zonas não têm. Por exemplo, a zona 1 só tem da parte tendínea só flexor superficial profundo dos dedos. Então, uma lesão nessa zona que tem limitação funcional, geralmente é a lesão só do tendão. Claro que tem outras estruturas, né? Tem cápsula, tem placa volar, mas para essa aula vamos focar só nos tendões. Tá, então vamos começar com a lesão propriamente dita. Então, com certeza, o pessoal que começa a residência agora já pegou, assim, nessa altura do campeonato, já pegou alguma lesão
tendínea. Seja uma lesão por faca, um cortezinho pequeno, ou uma lesão mais grave aí que compromete a função de mais dedos, né? Mais do que um dedo. Então, eu queria ressaltar, não vou falar totalmente toda de tirar história, de exame físico básico, mas eu queria só ressaltar algumas coisas na avaliação inicial. Primeiro, na história, é importante a gente saber o mecanismo de trauma, tá? Se foi só um corte com faca, se foi um FAF, se foi um atropelamento, porque o mecanismo de trauma traz também conhecimento sobre lesões de estruturas vizinhas, né? Por exemplo, principalmente em traumas de alta energia ou esmagamento, você sabe que vai ter lesão não só do tendão que está faltando lá, mas também da parte vascular da periferia que está em volta, ou ainda da parte neurológica. Então, a gente tem que sempre saber qual é o mecanismo de trauma, não só para a lesão da mão, né, mas para qualquer lesão ortopédica. No exame físico, eu queria ressaltar as deformidades que você encontra inicialmente no paciente. Aqui é um teste muito importante que acho que a gente esquece de fazer muitas vezes, é o teste do efeito tenodese do paciente. Para o mecanismo flexor, a gente vai testar a flexo-extensão do punho em repouso, e você separa que quando você faz a flexão, os dedos eles acompanham de maneira similar aos demais dedos, né? E quando você faz a extensão, eles fecham, acompanham também. Quando você tem uma lesão de um mecanismo flexor aqui de algum dedo, você vai fazer a extensão e esse dedo vai manter um pouco distendido aqui, porque ele não tem mais o mecanismo o efeito tenodese dele. Então você vai sentir mais ou menos, você vai reparar mais ou menos isso, um pouco de extensão dele em relação aos demais. Muito importante também na avaliação inicial desse tipo de trauma é avaliar a vascularização do paciente. Isso vai definir totalmente a conduta inicial. Se você vê que na perfusão distal de algum dedo tá estranho, tá cianótico ou tá muito pálido, então a gente vai mudar totalmente de conduta. Quando tem lesão vascular, a gente tem que abordar na hora. Eu queria ressaltar também, aproveitar o momento para falar de documentação, a gente tentar focar, melhorar nas fotos, né? Não só para transmitir essa informação para o colega, mas também porque essas fotos ajudam ou no momento da cirurgia ou depois a gente pode até entender um pouco melhor o que aconteceu, coisas que a gente no intraoperatório não esperava encontrar. Então, nas fotos de documentação, sempre tentar fazer várias incidências, né, que a gente faz uma regra o frente, o perfil, o posterior também e o outro perfil, né, perfil ulnar radial. Aqui em relação ao desvio que a gente estava comentando aquela hora, você vê, eu sei que a aula de flexor, eu não consegui encontrar uma lesão de flexor, mas você repara que na lesão do extensor tem uma queda aí no segundo dedo, demonstrando que o mecanismo do extensor estava lesado. É mais ou menos a mesma ideia para o flexor, né? Não acabei não encontrando, mas a ideia é essa: reparar nas deformidades dos membros. Aqui só para a gente lembrar também da parte de perfusão, aqui é um pouco mais cianótico, escurecido a parte distal sofrida, né? Com certeza tem uma lesão vascular, mesmo na parte mais proximal do dedo tem alguma coisa diferente, né? No exame físico, é importante lembrar que o exame físico idealmente tem que ser feito numa superfície plana. Quando a gente testa o flexor superficial, que é a imagem A, a gente precisa bloquear os demais dedos e pedir para o paciente fletir o dedo em questão. Por que a gente faz isso? Os flexores superficiais eles têm comunicações proximais e de modo que se você liberar os outros dedos e você pedir para o paciente fletir, por exemplo, nesse exemplo, o terceiro dedo, ele pode fletir junto com o segundo e isso vai te deixar na dúvida. Será que desculpa, o segundo vai fletir junto, vai causar um movimento de flexão leve no terceiro dedo e você vai ficar na dúvida do exame físico, vai achar que talvez tenha esteja íntegro o mecanismo ou esteja uma lesão duvidosa. Então, tem que bloquear os outros dedos. E para testar o flexor profundo, aqui na foto B, a gente vê que tem que bloquear também a falange média e proximal, porque o flexor profundo ele faz a flexão apenas da falange distal. Então, se você soltar essas falanges média e proximal e pedir para ele fletir o dedo, ele pode fazer isso às custas de flexor superficial. Então, assim, sempre lembrando essas coisinhas pequenas de exame físico que vão ajudar você no diagnóstico. E aí, quando operar, tá? A gente sempre pode deixar essas lesões para operar
quando o grupo da mão tiver, geralmente faz isso porque são lesões mais leves, mas, por exemplo, essa lesão aqui, a gente até acabei comentando anteriormente, quando tem lesão vascular, a gente precisa abordar na hora. A gente pode explorar a lesão tendina na hora também. Esse é um caso, claro que é um caso muito extremo, né? Mas é um caso que a lesão vascular está presente aí no quinto dedo e a gente precisa explorar na hora. Então, quando que é uma tratamento de emergência? Quando tem déficit de perfusão. Se não, as demais lesões podem ser exploradas, podem ser abordadas em até 3 semanas. Vai que tem alguma contaminação, muita sujidade na lesão, então a gente pode fazer a limpeza inicial, manter o antibiótico e abordar um pouquinho mais para frente, que com até mais ou menos 3 semanas não vai ter grande repercussão. É claro que se trata de uma urgência relativa, então quanto antes fizer melhor, né? Mas não precisa sair correndo aí para a sala de emergência, a sala de cirúrgica, perdão. Então, vamos começar a falar das lesões na zona 1. Lembrando que a zona 1 é aquela zona de inserção do flexor profundo. Depois da inserção, da inserção do flexor superficial, então na imagem aqui seria a zona em azul, cometendo a falange média e distal. Tá? Nessa região tem falange distal, tem articulação, tem placa volar, tem o tendão. Falando das lesões da zona 1, a gente não pode esquecer de falar também das lesões por avulsão do flexor profundo. Isso vocês vão encontrar com o nome de Jersey Finger. Jersey não é uma pessoa, não é uma cidade, tá? Jersey é a camiseta do jogador de rugby. Então, quando foi identificado nesse tipo de atleta, né? Quando ele vai segurar a camiseta do oponente, ele sofre uma tração oposta e acaba tendo uma avulsão aí do flexor profundo. E a classificação aí para vocês lembrarem, principalmente para a prova, a classificação de Ledpacker são 3 tipos. Na verdade tem um 4º tipo ainda. Vamos falar primeiro dos três principais. O tipo 1 é uma avulsão do flexor profundo, em que o tendão migra até a região da palma da mão. Vocês veem na imagem 1 aqui, é a avulsão tendínea pura, simples, né? Com o tendão profundo indo aqui para a falange proximal, pode vir até a palma da mão. Nessa lesão, todas as junturas, tudo que segura a parte, toda a parte vascular que irriga esse tendão foi lesada. Por isso que o tendão consegue vir até a palma da mão. Tipo 2, um pouquinho mais incomum, é uma lesão com preservação das junturas. Você vê que o flexor profundo ele se avulsiona da falange distal, só que ele não migra totalmente. Então ele está mais ou menos aqui na região da falange média, falange média proximal. Perdão. Quer dizer que tem algumas junturas que estão ainda segurando esse tendão no lugar. E o tipo 3 a gente identifica aqui como uma fratura de um fragmento grande aí da falange proximal, da falange distal, perdão, e esse fragmento ele impede que esse tendão migre para proximal. Existe o tipo 4 também, que é uma combinação da fratura com a avulsão tendínea, que é um prognóstico mais reservado, mas a gente não vai chegar a abordar isso agora. De maneira geral, a lesão na zona 1, ela é tratada de 2 jeitos. Vocês vão encontrar isso principalmente nos livros de ortopedia mais básica do campo, por exemplo. Quando o coto distal tem menos do que 1 centímetro, a gente vai lançar a mão de técnicas de ancoragem, de levar o tendão para o osso de volta. A gente pode lançar a mão da técnica de pull-out, que é um ponto transósseo, ou da ancoragem mesmo, usar âncoras segurando o tendão no coto distal e reinserindo na base da falange. Quando o coto distal tem mais do que 1 centímetro, a gente pode partir para tenorrafia primária mesmo. A ideia é que o coto com menos de 1 centímetro não tem sustentação, não é forte o suficiente para aguentar uma sutura. Então, quanto menor o coto, é melhor a gente confiar um reparo já no osso, né? Confiar no ponto transósseo. Então aqui é o exemplo aí da técnica de pull-out. Vocês veem que o tendão ele é reincidido diretamente no osso. Existe essa técnica em que o ponto é transósseo fixado no leito ungueal com algum tipo de botão, algum tipo de anteparo. Também na letra B aí com a reconstrução com âncora.
Partindo para a zona 2, a zona 2 compreende a parte entre a parte proximal da polia A1 e a inserção dos flexores superficiais do dedo, que é na falange média. Mais uma vez, só para mostrar bem essa zona, que ela é um pouco mais complexa que a zona 1, com certeza, né? E na região do quiasma a gente encontra o flexor superficial dos dedos, ele divide em duas bandas. Então, pode até ter uma lesão de uma banda só, que a gente pode ficar confuso no exame físico e identificar isso durante o intraoperatório. O tratamento aqui vai compreender... O tratamento da zona 2 e das demais zonas, elas são muito parecidas em relação aos princípios, né? A gente vai na zona 1, desculpa, na zona 2, lançar mão do reparo primário, término terminal. Caso você identifique uma lesão tardia, a gente pode fazer o reparo em dois tempos, né, com enxerto, sendo que o primeiro tempo seria de deixar um espaçador na região, pode ser um espaçador de silicone, por exemplo, cuidar da ferida durante esse período do espaçador e, num segundo momento, fazer um enxerto tendíneo. Alguns princípios que a gente precisa seguir nesse reparo. Princípios para minimizar os traumas cirúrgicos com pequenas incisões. Não é para fazer aquela incisão de Bruna gigante correndo um zigue-zague até a palma da mão. Evitar fazer isso, né? Precisa minimizar o manuseio do tendão. O tendão é uma estrutura delicada, ela é vascularizada também. Se a gente ficar pegando com pinça, ficar mordendo muito ele vai sofrer algum tipo de necrose mais para frente, algum tipo de déficit vascular mais para frente. A sutura também, um dos princípios da sutura, precisa permitir o deslizamento. Não pode ser aquela sutura muito grosseira, com um fio muito grosseiro. Se você faz muito isso, você vai aumenta muito a chance de adesão e aderências aí na bainha. Isso vai dificultar muito o pós-operatório do paciente. Um princípio também de sutura epitendinosa, que é aquele chulei que a gente faz por fora, é bom também ser seguido, não é uma regra ultimamente, mas é um recurso assim muito bom para a gente ajudar a regularizar aquele tendão. E em relação ao fechamento da bainha, que é uma coisa mais antiga, não é uma regra mais, tá? A gente não fecha a bainha, a não ser que ela ajude a deslizar esse tendão, que geralmente não acontece. Em relação a técnicas de sutura, muitas técnicas de sutura, depende aí da preferência do cirurgião, da familiaridade do cirurgião. Vocês veem que as técnicas, existem técnicas de 4 passagens, de 8 passagens, 6 passagens. Basicamente, aí, uma técnica de pelo menos 4 passagens já está o suficiente para segurar esse tendão nessa zona 2. Tá? Lembrando que depois tem esse chuleio aqui que é opcional, tá? Não é sempre que precisa ser feito. O Kessler é a sutura que o residente aprende mais durante o curso, né? É um ponto de 2 passagens. Vocês veem que esse é o Kessler tradicional, não coloquei o modificado que o ponto fica entre os tendões aqui. Mas a ideia é a mesma, a ideia é que tenham 2 passagens e fique com passagens por fora aqui em cada coto 2 vezes também. Pontos importantes da sutura. A sutura epitendínea aí, que a gente falou algumas vezes até agora, é opcional, na verdade, tá? Não é uma coisa que é uma regra, mas nos livros eles reforçam a ideia de que isso, além de aumentar a resistência da sutura, também ele regulariza o formato da sutura, né? Vocês já viram quando a gente faz aquela sutura de tendão, fica aquele emaranhado, fica com alguns fiozinhos para fora. Então a sutura epitendínea, a ideia ela também é ajudar a homogeneizar essa sutura, ficar um pouquinho mais fácil de deslizar. Evitar a formação de gaps com mais de 3 milímetros, eles aumentam muito a chance de não ter cicatrização boa na região, aumenta muito a chance de rotura da sutura. Então tem que ter contato entre os cotos. Outro ponto importante é que a sutura tem que ter tensão. A tensão, ela estimula a cicatrização do tendão, ela facilita a nutrição da região. Então, se você deixa uma sutura muito fraca, muito mole, você diminui a chance de uma cicatrização boa e aumenta a chance de rotura, né? E em relação às lesões parciais,
Quando você, no intraoperatório, claro que você não vai fazer isso no exame físico na avaliação inicial, mas quando a lesão é parcial de até 50% do diâmetro do tendão, você não é obrigado a reparar. Tá? A própria cicatrização do tendão pode segurar essa lesão sem ter rotura. Caso essa lesão tenha mais de 50% de diâmetro, aí a gente tem que pensar assim, em reparo, porque a chance de rotura é grande. Em relação à reabilitação, existem diversos protocolos, tá? Não tem uma regra, cada escola faz de um jeito. Eu vou passar só os princípios gerais, tá? Depende muito do paciente que colabora com a reabilitação, paciente que sabe que vai ter que ficar um tempo, vai ter que ficar 6 semanas parado, indo na TO, trabalhando semanalmente, isso, eles têm uma recuperação melhor. Pacientes que não colaboram, geralmente tem mais aderência, tem mais rigidez articular, isso já faz um prognóstico um pouco mais reservado. O mecanismo de trauma a gente já conversou, né? Se for um trauma de alta energia, tem maior chances de aderência, maior chances de complicações locais. O local da lesão também, por exemplo, lesões na zona 2 tem pior prognóstico do que lesões na zona 3 ou 4, por causa da relação entre os tendões. Quando a zona 2 eles estão mais diretamente relacionados, eles podem ter maior chance de aderência. E o tipo de reparo também, como é feito o ponto, como é feito a sutura, também influencia diretamente na recuperação. Se foi uma sutura fraca ou mal feita, o paciente tem uma maior chance de aderência. Na reabilitação, lembrar dos princípios de excursão precoce do tendão, quer dizer, quando o paciente está no pós-operatório, já na primeira semana, ele não pode ficar totalmente parado, ele precisa ter um pouquinho de movimento dentro da bainha. 6 a 9 milímetros pelo nosso livro é o suficiente aí para, pelo menos, ele diminuir a chance de aderência. E controle gradual da tensão, isso que a gente tenta fazer isso também com o Tala, né? Quando a gente mobiliza o paciente, é para evitar que ele force muito a sutura e force uma rotura aí do reparo. Isso aqui é um exemplo do Green, né? No livro nosso livro principal aqui da mão. Ele mostra uma imobilização com flexão do punho, que não é obrigatório, tá? A gente pode imobilizar o paciente com o punho neutro ou até uma leve extensão. E mostra aí a reabilitação inicial do paciente já na letra B aqui, com uma excursão pequena do tendão, letra C e letra D vão promovendo cada vez mais movimento dentro da bainha, sem fazer a flexão ativa do paciente. Em relação à letra D, só queria colocar um adendo, você tem que lembrar que quando o paciente faz flexão máxima, quando a flexão máxima do tendão, quando você vai exigir mais da sutura. Então, tem que evitar esse tipo de movimento logo no começo da reabilitação. Se o paciente não tiver reabilitação, você tem que pedir para o paciente fazer esse tipo de movimento, tipo B e C. Tá? A letra D aí é mais para frente, quando já tiver uma cicatrização melhor. Vou agora falar de um artigo de atualidade, um artigo de um autor que chama Jim Botan. Ele é um dos principais nomes aí na área de tendão, de reparo de lesão de tendões flexores. Ele tem mais de 90 artigos aí publicados na área. Nesse artigo ele vai falar um pouquinho sobre atualidades, sobre como ele está fazendo esse tipo de reparo e como os outros cirurgiões de mão estão reparando também esse tipo de lesão de tendão flexor. Ele cita aqui alguns tópicos para sucesso desse tipo de reparo, né? As técnicas de sutura intertendinosa têm que ser fortes, tá? Ele fala que não tem nenhuma regra, né? Cada um vai escolher sua própria técnica de sutura. Ele sugere a técnica dele, eu vou mostrar mais para frente. Só que desde que seja um reparo forte, tá ok. A liberação criteriosa de polias anulares, que antes, um pouco mais, alguns anos atrás, ainda era uma coisa que era uma regra não abrir a polia. A polia A2 e A4, principalmente, eram polias sagradas, não podia mexer. E ele tem mostrado que, ultimamente,
os cirurgiões têm abrido essas polias, pelo menos parcialmente, e sem nenhum tipo de complicação importante. E a movimentação ativa precoce também, na reabilitação, é um ponto-chave que ele cita no artigo dele. Em relação ao reparo, a técnica de estrutura, ele cita que 4 passadas, principalmente na zona 2, já são suficientes para segurar esses tendões. Só que ele usa uma técnica de 6, né? Ele particularmente usa uma técnica de 6, só que no artigo ele já fala que 4 são suficientes. Os fios têm que ser não absorvíveis, de espessura de 3 a 4,0. E uma coisa que ele ressalta no artigo dele é que a gente precisa distanciar a entrada da sutura de 7 a 10 milímetros do coto. Quer dizer, não pode ficar muito perto da lesão. Precisa ter um espaçamento aí de pelo menos 7 milímetros. Aqui ele vai mostrar aqui a técnica que ele usa. Ele usa geralmente esse M-Tag, tá? A técnica dele. É uma técnica de 6 passadas. Mas, como vocês veem, isso aqui é a imagem do artigo dele mesmo. Ele fala que tem várias técnicas e não tem um certo e errado. Em relação à liberação de polias, antes que era uma regra não liberar, agora agora ele cita que a polia, por exemplo, a polia 2, que que era a mais sagrada e que não podia ser aberta, pode ser aberta até metade, até 50% de sua extensão. E mesmo a polia 4, que fica na falange média, ela pode ser liberada totalmente, desde que você não libere totalmente a polia A3 junto com ela. Tá? Isso não vai formar aquela... na verdade, ele pode até formar um pouco clinicamente daquele bowstring, né, daquela corda de arco, mas em relação à parte funcional não tem grande repercussão para o paciente. Acho que faltou comentar sobre essa liberação de polia. Por que ele foca tanto na liberação de polia, né? A polia é um ponto de constrição no trajeto do tendão. Quer dizer, quando você faz o reparo e você tem aquele tendão gordinho, cheio de nó, ele pode ser que ele trave dentro da polia. Então, para a gente promover um melhor resultado funcional, a gente prefere, a gente lança a mão de liberação de polia para que, assim, apesar de ter um pouquinho de repercussão, mas nada grande, ele ajuda na recuperação funcional do paciente, diminui a chance de aderência. Em relação à sutura, a gente já comentou sobre isso, precisa ter uma sutura sob tensão, a sutura muito mole, é uma sutura que tem chance de romper. O autor nesse artigo também, ele cita que a sutura precisa ser com um pouquinho que chama de bulkiness, né? Bulkiness é aquele gordinho, fica gordinho a sutura, não pode ser uma sutura retinha, que apesar de ser mais bonita, aquela imagem do meio, ele mostra que não tem tensão nesse tipo de reparo. O bulkiness, essa sutura gordinha, ela já está antecipando que vai haver um pouco de distanciamento entre os cotos, e dessa maneira é melhor você ter um pouquinho mais um bulkiness, um tendão um pouquinho mais gordinho, até mais ou menos uns 20% de aumento de diâmetro, porque vai garantir uma cicatrização melhor desse reparo. Outra coisa que ele cita no artigo dele como sendo essencial para você ter um bom reparo é você testar no intraoperatório a sua sutura. Desculpa, acho que eu ficou um texto errado aqui embaixo, mas de qualquer maneira, o teste é feito logo após que você fizer o reparo. Tá? Você não pode ter medo, você tem que confiar na sua sutura, tem que confiar que, primeiro, não está tendo gapping, não está tendo separação entre os cotos. Segundo, a sutura não tá batendo em nenhuma polia, que é o teste que ele está fazendo na verdade aqui. Porque a partir do momento que você começa a bater, você não consegue deslizar esse tendão nessa polia, você aumenta muito a chance de aderência e diminui o prognóstico do paciente. Em relação à imobilização, o autor ele cita aqui que não tem agora ainda assim uma regra, a gente não precisa mais manter o punho em flexão, tá? Pode manter o punho em leve flexo, pode manter em neutro, pode manter até em leve extensão. Mas em relação às MFs, a metacarpofalangianas, tem que ter sim a flexão pelo menos em 50 graus, principalmente para a gente diminuir a chance de contratura dos ligamentos colaterais. Em relação à reabilitação, ele já inicia a reabilitação depois do 4º dia de reparo, tá? Não precisa no dia seguinte já começar a mexer,
mas a partir do quarto dia já começar a fazer aqueles movimentos de deslizamento do tendão dentro da bainha. E ele cita que ele gosta que a partir da terceira ou quarta semana o paciente tenha pelo menos 1 a 2 terços de ADM ativa. Não precisa ter aquela ADM total ativa. Principalmente porque, a gente comentou lá atrás, na flexão total ativa do dedo, você exerce uma tensão muito forte sobre a sutura e isso pode levar à rotura. Então é melhor você ter uma recuperação parcial nesse momento da reabilitação. E o que não é importante o que o artigo fala que não é importante no reparo para a gente poder fugir um pouquinho daquele pensamento antigo de reparo. Sutura epitendínea. Se você tem uma sutura intratendínea, se tem uma sutura forte o suficiente, você não precisa fazer a epitendínea. Não precisa fazer o chulé em volta. Em relação ao Buckness, que é o tendão gordinho reparado, isso é bom, na verdade. Não é ruim que você tenha um tendão gordinho, desde que ele esteja deslizando dentro da bainha. Em relação ao fechamento da bainha, você não precisa fechar, tá? Não tem, deixando aberta a bainha, não tem mostrado grandes repercussões funcionais. E em relação ao flexor, o reparo do flexor superficial, ele não é obrigatório. Se você tem a lesão dos 2 tendões, você pode reparar só o profundo e você nem precisa regularizar o superficial. Você pode deixar aquele coto de superficial dentro do túnel lá, que não vai ter grande repercussão desde que você tenha a reabilitação certinha do paciente. Para terminar aqui, uma tabela de um outro artigo dele, na verdade não é o mesmo artigo, uma tabela mostrando como que mudou esse pensamento do reparo dos tendões flexores ao longo do tempo. Eu vou só chamar a atenção em relação aqui às polias. Na coluna do meio, ele falando como que era o pensamento antigo, falando que a gente não devia mexer nessas polias, não devia violar. E agora, atualmente, a gente libera, pelo menos parcialmente, as polias. Uma coisa que mudou bastante ultimamente é a técnica de wide awake, né? Uma cirurgia em que o paciente está acordado. Antigamente a gente não incorporava, mas a gente tem visto atualmente a grande vantagem, né? Que a gente pode pedir para o paciente testar a nossa estrutura, testar o reparo, pelo menos parcialmente, no intraoperatório. Isso vai ajudar bastante a gente testar o resultado do reparo. Relação à imobilização, a reabilitação depois da cirurgia, a gente já comentou um pouquinho, mas tem ficado cada vez menos rígido essa imobilização pós-operatória. Acho que em relação a isso, lesão de tendão flexores, acho que era isso que eu tinha que falar.